Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro giro de notícias dessa segunda-feira, começando mais uma semana e desejo que seja uma excelente semana para você, no seu trabalho, na sua vida pessoal, que você consiga realizar aí todos os seus objetivos traçados para mais essa semana que está se iniciando, beleza? Vamos falar muito aqui de Vasco da Gama, atualizar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e comentar também aqui algumas situações envolvendo nomes especulados no nosso Vasco da Gama. Teve uma história aí que surgiu ontem à noite de uma possível negociação do Vasco com o atacante Rossi. Vamos conversar sobre isso aqui, mas é uma negociação bem difícil de acontecer, né? Aqui entre nós, muito difícil de acontecer um retorno do Rossi. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Estamos pertinho aí de bater os 140 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Meu amigo, você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Ainda não conhece? Então se liga no comentário que está fixado aqui no nosso vídeo, que tem o link da 1xBet. Você clica, você vai ser redirecionado lá para a 1xBet e lá o seu dinheiro dobra. Você depositando X, o seu dinheiro vai virar 2x para você apostar e jogar lá na 1xBet. A 1xBet, que é um dos principais sites de jogos esportivos da internet, paga em dia e paga bem para quem se diverte lá na 1xBet. Então conheça, o link está no comentário fixado e tem a história da aposta dobrada, né? Você coloca um valor, esse valor dobra, mas para isso acontecer você tem que digitar aí o nosso código promocional. Você clica no link e digita o código promocional que também está no comentário fixado. Bom, e agora vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro Série B, atualizar essa tabela de classificação. Ontem à noite até postei um vídeo aqui no canal fazendo um resumão, né, de como havia sido a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda faltavam 2 jogos, né, para terminar essa rodada. Operário e Vitória da Bahia e Londrina e Curitiba, né? Todos esses jogos, os 2 jogos ficaram empatados por 1-1. Cada equipe somou um pontinho. E com esses 2 resultados, o Vasco acabou perdendo 2 posições, né? O Vasco estava em nono, foi para 11º nesse momento. O Vasco está a 3 pontos do G4, né? Mas é aquilo, começando ainda o campeonato, né? Tudo bem no início, até citei no vídeo anterior. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco era o líder com um jogo a menos e depois acabou rebaixado, né? Então tá bem no início, é claro que é importante sempre somar pontos, né? E pontuando ali, guardando uma gordurinha. O Vasco começou mal com uma derrota e um empate, agora consegue vencer o Brasil de Pelotas e vai aí em busca de uma recuperação nesse campeonato para que seja um campeonato tranquilo, né? Que o Vasco consiga aí os pontos necessários o mais rápido possível. E na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Avaí. O jogo é na quarta-feira, 7 horas da noite, em São Januário. O Avaí, que tem apenas um pontinho conquistado, está na lanterna da competição nesse momento, né? Apenas 1 ponto em 3 jogos e foi derrotado para o Brusque na terceira rodada, né? Então o Avaí vai tentar também a sua recuperação. Esse jogo em São Januário, que o Vasco não vai ter o técnico Marcelo Cabo, que foi expulso contra o Brasil de Pelotas. Mas pega um Avaí em crise, né? Um Avaí que está aí desesperado já na tabela, apenas 1 pontinho em 9 conquistados. Então o Vasco tem que acabar de afundar o Avaí, né, que até abre também uma distância considerável, né, para o Avaí. Eu acho que o Avaí é um time que vai se recuperar no campeonato, não vai ficar ali na parte de baixo não. Então abrir uma distância para o Avaí desde já também é importante. Então é isso, né? Nessas 3 primeiras rodadas o Vasco tem uma vitória, um empate, uma derrota, 4 pontos somados e está na 11ª colocação nesse momento. Bom, e agora vamos falar aqui de especulação, porque ontem à noite surgiu uma informação trazida pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Flávio Dias, no vídeo do Atenção Vascaínos de ontem à noite, comentou sobre a possibilidade de uma negociação do Vasco com o Rossi. O próprio Flávio Dias comentou ali que acha
que é realmente uma possibilidade muito remota, né? Muito difícil de acontecer, de se concretizar, mas uma fonte lá do canal Atenção Vascaínos, do Flávio Dias, informou que existe aí um início de conversa, né, entre Vasco e Rossi para um possível retorno do jogador. Eu, particularmente, acho bastante improvável. O Rossi está vivendo um bom momento no Bahia, né? A torcida do Bahia gosta dele e o Bahia é um clube hoje que é bem estruturado, né? Claro que não tem o tamanho, a grandeza que o Vasco tem, a proporção nacional que o Vasco tem, mas é um time organizado, né? Que tá ali tudo direitinho, paga direitinho. Se bem que agora o Vasco também está pagando os salários em dia, mas enfim, o Bahia está jogando a Série A, o Vasco está jogando a Série B, então acho meio improvável do Rossi largar a mão lá do Bahia para assinar com o Vasco para jogar a Série B. Se fizer isso é porque realmente ele se encantou pelo Vasco e quando passou no Vasco, né? Ele até recentemente numa entrevista ao canal Pilhado disse que jogador que passa pelo Vasco se torna vascaíno e falou algumas coisas nesse sentido, mas eu realmente acho que é uma negociação muito difícil de acontecer. Se eu queria o Rossi no Vasco, claro que eu queria o Rossi de volta. Nesse time aí atual do Vasco, o Rossi escolhe camisa e joga na posição que ele quiser. Só não joga de goleiro porque ele é baixinho, mas de resto, lateral, até zagueiro que a gente está precisando, pode botar o Rossi aí que ele vai dar conta. Mas, sinceramente, acho uma negociação muito improvável de acontecer. Inclusive, o diretor de futebol do Bahia, Lucas Trubulski, que nome difícil, rapaz. Falei umas 3 vezes aqui, engasguei umas 3 vezes para falar isso aqui. Lucas Trubulski, acho que é isso. Negou a informação. O diretor de futebol do Bahia, o executivo de futebol do Bahia, Lucas Trubulski, negou a informação e disse que não existe qualquer negociação entre Vasco e Bahia. Mas ontem à noite, informação trazida pelo canal Atenção Vascaínos é de que uma conversa aí nesse sentido de Rossi voltando para o Vasco estava acontecendo. Vamos aguardar, eu realmente acho uma possibilidade muito difícil de acontecer. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de zagueiro. Cara, zagueiro é uma posição ali que está carente realmente nesse time do Vasco, né? O Vasco trouxe o Hernando no início da temporada, um zagueiro experiente, né? Que ia chegar para ser o cara para comandar, né, essa zaga ali, um cara com mais de 300 jogos em Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, mas que começou assustadoramente mal. O Hernando começou muito mal, a torcida já está meio de saco cheio, né, com o Hernando, já perdendo a paciência. A dupla Hernando e Ricardo Graça vem aí causando desespero no torcedor do Vasco e ligou o sinal de alerta, né? Ligou o sinal de alerta e o Vasco pode ir ao mercado para buscar mais um zagueiro que chegue aí para disputar a posição nesse time titular para fomentar ali essa briga na zaga. Então não se surpreenda se o Vasco aparecer aí nas próximas semanas com a contratação de um zagueiro, porque o sinal de alerta está ligado às atuações de Ricardo Graça e Hernando. Assustaram bastante todo mundo do Vasco, né? Assustou desde o torcedor até a comissão, enfim, todo mundo ficou completamente assustado com as atuações de Hernando e Ricardo Graça. O Vasco que também vive a expectativa pelo retorno de Leandro Castan, né? No próximo jogo contra o Avaí, muito provavelmente Castan já vai estar disponível para ser titular nessa partida, provavelmente fazendo dupla de zaga ali com o Hernando, né? Uma zaga mais experiente com Castan e Hernando. De toda forma, a zaga, meu amigo, tem preocupado. Eu acho que o Vasco precisa sim de buscar mais um zagueiro aí para brigar por posição, porque as atuações de Hernando e Ricardo Graça deixaram o torcedor com o cabelo em pé. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Eu volto ainda hoje para falar mais aqui sobre o nosso Vascão. Conto aí com a sua audiência. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!